de certa forma, as coisas se misturam, né? Eu só chamei a atenção para o processo parapsíquico. Porque quando você começa a desenvolver alguns processos parapsíquicos, você começa a ter uma disciplina nisso. A TENEPS, você tem que ter disciplina para fazer ela, porque ela é todos os dias nos mesmos horários. E se algum dia você tem aquela flexibilidade de horário, né, de 1h30 para mais e para menos, você vai precisar ter disciplina para usar isso também onde é que precisar. Né? Isso é o processo da TENEPS. Mas e agora, a questão da projetabilidade? Como que vai funcionar o processo dos registros parapsíquicos, dos registros das suas projeções? Você vai ter que ter disciplina para isso. A questão do estado vibracional, se você ainda não domina ele, você vai ter uma disciplina para começar a dominar, que é, por exemplo, através da maratona do EV, você vai ter os registros lá do estado vibracional, você vai ter horários específicos para fazer EV, que é, às vezes, sei lá, antes de sair de casa, antes de comer, logo que assim que volta. Então, você consegue se organizar parapsiquicamente para se desenvolver isso, né? E isso que se contrapõe justamente àquele estrambelhamento parapsíquico. Então é isso, organização parapsíquica que é interessante, né? Então, Luiz, parabéns aí pelo verbete, muito bacana, bem interessante mesmo. Acho que vale a pena o pessoal aí dos Greenbacks debaterem o assunto, né? A primeira questão que me vem à mente é a seguinte: eu vim lá dos seus paradoxos, mas eu estava vendo que a gente pode vivenciar outro paradoxo que chama atenção, é que muitos jovens inversores, eles chegam através do fenômeno, muitas vezes, da projeção consciente, né? E aí acabam conhecendo a Projeciologia, conhecendo lá os Greenbacks por isso, e a gente vê também que tem perfis de outros inversores que chegam pelo processo da consciencialidade, pela questão filosófica, né, que tem essas ciências. E a gente analisa que, em muitos casos, às vezes o parapsiquismo ele vem, a gente usa essa expressão, né, destrambelhado, mas sem muita organização e com assim muito ímpeto ainda de passado, né? Ou seja, tem a ver às vezes com processo emocional, tem a ver com uma experiência fenomênica às vezes assistencial, ou seja, tem diversos tipos. Só que quando ele entra no Greenvex, muitos têm aquela condição de, olha, eu não sei o que aconteceu, comecei a voluntariar, entrei no Greenvex e aí parece que houve um recesso projetivo ou um recesso das memórias, há um afunilamento do ponto de vista de que parece que ganhou mais peso a responsabilidade e até mesmo essa condição do percepto inversivo. Você poderia falar um pouco sobre isso? Tá, é interessante você trazer essa questão, e vou até contextualizar aqui. Domingo passado teve a tertúlia matinal do Mário, né? E uma das perguntas foi: a cientificidade ajuda no desenvolvimento da projetabilidade? Eu acho que era. E o Mário falou: olha, eu acho que a cientificidade pode atrapalhar. Foi uma questão que o Mário trouxe, porque você reprime aquilo, né? De certo modo, isso acontece de fato. Quando você começa a racionalizar demais certos processos, você tira a naturalidade e a espontaneidade do fenômeno e às vezes você acaba atrapalhando alguns pontos, né? Isso é justamente o que acontece nesse caso que você trouxe. A pessoa, o inversor, ele às vezes chega, o parapsiquismo dele é muito aflorado, mas ainda está muito relacionado ao processo emocional dele, a processo de passado, a questões, às vezes até mesmo baratrosféricas ainda. Então é um parapsiquismo ainda de base muito instintiva. E quando ele passa a colocar o processo racional em cima, essa acaba reprimindo isso, de certa forma, né? Mas aquela potencialidade não some, ela só está inibida devido ao novo paradigma que você dá àquilo, né? Então é isso que acontece. Uma coisa, Luiz, não sei se você verifica isso, mas dá uma sensação, quando há esse reencontro dos inversores, e aí tem aquele processo da energia do curso intermissivo, e isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com vocês também, que você olha para aquele grupo, você fala, gente, parece que eu conheço vocês há muito tempo. Uhum. E junto com isso vem um pacote. E esse pacote é como se a gente desse muito valor para aquelas pessoas e quisesse fazer uma manutenção de lá estar, ou seja, manter aquele padrão, estar ali dentro daquele, nivelar por cima, né? Ou seja, você vê que começa a aparecer muitos trafores, aquilo te chama a atenção, você reconhece aquelas energias e fala, olha, eu tenho que correr. E dá você tem uma autocobrança, e eu queria saber se você acha que, de repente, essa autocobrança pode levar a esse enrijecimento. Olha, eu acho que até pode, mas com o tempo isso vai
esse enrijecimento sai também. Uhum. Porque você pode ter essa autocobrança, isso ainda na fase inicial ali do Sim. processo da Invex. Com o tempo aquilo vai ficar mais natural, você vai entrar no processo da ProEx de forma mais fluida e toda essa repressão ela começa a sair também. Uhum. Agora essa questão que você trouxe é justamente aquela pergunta que já fizeram, que é que está lá acho que na última linha da fatologia, né? Que é das amizades evolutivas, enquanto valor máximo da ProEx. Eu esqueci agora Contribuindo como na que é. assunção da autoproex e da Invex, sim, a amizade. Que as amizades evolutivas contribuindo na assunção da autoproex e da Invex. Uhum. Isso é uma das questões mais sérias da inversão existencial, do Greenvex, e que é um processo parapsíquico que envolve aí, né, de reconhecimento intermissivo. Isso é um dos paraperceptos mais sérios, porque você vai reconhecer aquela pessoa ali, aquele agente retrocognitivo inato. A força presencial daquela pessoa vai te gerar uma série de parapercepções. E agora, qual que é o conteúdo dessas parapercepções? Aquele conteúdo que vai fazer com que você assuma autoproex, muitas vezes. Né? Então, justamente aquelas parapercepções que você vai ter na presença daquela pessoa é justamente aquilo que vai fazer com que você assuma a proex. Né? Como que você vai perceber isso? Aí é um processo fenomenológico. Mas o conteúdo dessas percepções que é o parapercepto e que se auxiliar na assunção da Invex, no desenvolvimento do max planejamento, acaba sendo um parapercepto inversivo. Entende?